A paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero aqui deixar uma palavra para nossas vidas, para a sua vida. O Senhor vai falar conosco hoje através dessa palavra. Atos, no capítulo 5, quero ler o versículo 29. Peço que você compartilhe para mais vidas, para mais pessoas. Mais almas precisam ouvir esta palavra. Amém? Atos capítulo 5, versículo 29, que fala assim a palavra do Senhor. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Só esse versículo. Meus irmãos, aqui essa palavra, ela está nos falando, no contexto dessa palavra, em que Pedro falou isso, aqui no contexto nos fala que os apóstolos estavam pregando a palavra de Deus, os apóstolos estavam ali sendo muito usados por Deus na pregação. Milagres e maravilhas estavam acontecendo no meio deles. Coisas grandiosas estavam acontecendo. Enfermos eram curados, demônios eram expulsos, milagres aconteciam, estavam acontecendo ali, através dos apóstolos. E a palavra também do Senhor nos fala no versículo 14, que a multidão daqueles que criam nas palavras dos apóstolos iam cada vez crescendo mais. E isso causava inveja nos fariseus, nos saduceus. Isso causava inveja em muitos, porque os apóstolos estavam ali pregando. Milagres e maravilhas estavam ali acontecendo no meio deles. E isso causava inveja em muitos. E, meus irmãos, no versículo 17, está nos falando que os fariseus, saduceus, então ali se encheram de inveja. A palavra do Senhor fala que eles se encheram de inveja, porque viam ali esses sinais acontecendo com os apóstolos. E eles ali pregando Jesus, porque os fariseus eles odiavam Jesus. E vendo ali os apóstolos então pregando Jesus e sinais acontecendo no meio deles, eles se encheram de inveja dos apóstolos. E então a palavra de Deus fala que eles pegaram ali os apóstolos e prenderam eles, colocaram ali em prisão, por inveja, apenas por inveja, porque os apóstolos estavam ali fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus, e por inveja ali foram presos. Mas a palavra do Senhor fala no versículo 9 que um anjo do Senhor desceu ali dentro daquele cárcere em que os apóstolos estavam, e então tirou eles dali de dentro, tirou eles ali daquele cárcere, o anjo do Senhor, porque Deus estava com eles, mesmo sendo presos, passando ali por calúnias, por perseguições, sendo açoitados muitas vezes, mas Deus estava com eles ali. Deus era com ele e enviou ali um anjo para tirar eles daquele lugar. E a palavra do Senhor fala que após eles saírem ali daquele cárcere, eles então voltaram ali para o templo e voltaram a pregar a palavra de Deus, porque o que eles queriam mesmo era fazer a vontade de Deus. Eles não se importavam com o que as pessoas achavam, o que as pessoas falavam, porque eles queriam apenas fazer a obra de Deus, fazer a vontade de Deus. E então ali os fariseus foram até os apóstolos e então começaram a interrogar, porque por muitas das vezes eles falavam para os apóstolos não falar no nome de Jesus, não pregar Jesus, e eles continuavam a pregar Jesus, a falar de Jesus, a fazer a vontade de Deus, fazer o que Deus queria. Eles não davam ouvidos, eles continuavam fazendo a vontade de Deus. E foi aí então que Pedro então falou essas palavras maravilhosas, porque Pedro ali cheio do Espírito Santo então falou ali no versículo 29, mais importa obedecer a Deus do que
aos homens. Porque Pedro aqui estava querendo dizer que não importa o que os homens achavam, o que os homens falavam, porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Porque se Pedro e os apóstolos aqui fossem fazer a vontade dos homens, eles parariam de pregar Jesus, eles paravam de falar de Jesus. Eles faziam então o que eles queriam. Mas eles estavam aqui apenas para obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus. Então, o que o Senhor ele quer falar conosco nessa palavra? Pode ser que você esteja agora passando por inveja. Pessoas podem estar agora com inveja de você, passando por inveja. Você pode agora estar passando por perseguições. Pessoas têm se levantado contra a sua vida, falando coisas que não é verdade da sua vida. As pessoas têm se levantado contra você, falando mal de você. Mas olha, você tem que fazer a vontade de Deus. Você tem que fazer aquilo que agrada a Deus. Não se importe com o que as pessoas vão achar, com o que as pessoas pensam sobre você. Faça o que agrada a Deus. Faça a vontade de Deus. Seja como aqui esses apóstolos, que eles não temiam a nada. Eles só queriam apenas obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus. Da mesma maneira é conosco. Não importa, pessoas podem se levantar contra nossas vidas, pessoas podem se levantar contra você, mas você precisa fazer a vontade de Deus. Se alguém tem se levantado contra a sua vida, falando coisas que não é verdade sobre a sua vida, levantando falsos testemunhos sobre você, não se importe. Faça apenas a vontade de Deus. Faça o que agrada a Deus. Você não deve querer agradar o homem. Você deve querer agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. Não temas, pois como Deus estava aqui com os apóstolos, Deus está com você também. Deus está contigo. Deus está com você. Deus tem visto o que as pessoas têm falado de você. Deus tem visto o que tem acontecido com você. Deus está contigo. Deus está contigo nessa luta, nessa perseguição, nessa batalha. Você deve apenas fazer a vontade de Deus, permanecer buscando a face de Deus, fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Lembre-se, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importante é obedecer a Deus. Faça o que agrada a Deus, pois o teu alvo é Cristo. O teu alvo é o céu. Devemos ajuntar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, e onde o ladrão não mina e nem rouba. Então, junte tesouros no céu. O teu alvo é Cristo, o teu alvo é Jesus. Não olhe para trás. Não tente abandonar tudo, deixar os caminhos de Cristo. Não tente, mas permaneça fazendo a vontade de Deus. Permaneça buscando ao seu Jesus. O teu alvo é Cristo, o teu alvo é Jesus. Você deve fazer o que agrada a Deus e não aos homens. Amém? Então, receba essa palavra para a sua vida neste dia. Compartilhe para mais vidas, para mais pessoas. E a paz do Senhor Jesus a todos.